Paulo perdeu mais de 40 mil reais por não saber disso, que eu vou te contar nesse vídeo. Fala, não me diga! Quase todo mundo que sofre um acidente, seja em casa, jogando bola, onde for, ou relacionado ao trabalho, tem direito a um benefício que é pouco divulgado, que é o caso do auxílio acidente que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Quando você não sabe que você tem um direito, você perde um valor ali nesse intervalo de tempo que você deixou de pedir esse benefício, né? E é essa a história do Paulo que eu vou te contar. Meu nome é Renata Ruban, eu sou advogada previdenciarista, eu atuo em causas contra o INSS. Se você se interessa por esse assunto, quer cuidar da sua aposentadoria e dos seus direitos perante o INSS, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações para receber todas as novidades. Paulo trabalhava operando uma máquina numa grande fábrica e teve um dia que ele sofreu um acidente. Ele esmagou uma parte do dedo anelar da mão direita nessa máquina. Ele foi atendido, encaminhado para o hospital e, infelizmente, ele perdeu uma parte daquele dedo. Ele ficou 14 dias em casa, fez a cirurgia, ficou 14 dias em casa e se recuperou. No 15º dia, ele voltou para a empresa. Ou seja, ele não chegou a receber um auxílio-doença pelo INSS por conta desse acidente. E como ele não foi afastado pelo INSS, apesar de ter a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e ter todas as informações, ele não chegou a pedir para o INSS nenhum benefício, achando que ele não tinha direito. Até que ele se deparou com um vídeo nas redes sociais e se deu conta de que ele poderia sim ter pedido um benefício chamado auxílio acidente. Quando ele fez o pedido do auxílio acidente, foram 3 anos depois do ocorrido. E o direito a esse benefício só conta a partir do pedido dele. Por isso que ele deixou de ganhar 3 anos de benefício e deixou de ganhar aí quase 40 mil reais em dinheiro durante esses 3 anos, no caso do salário do Paulo. Se você assistiu a série Você lembra ali do episódio, se não é um spoiler, me perdoem, em que o Joe Goldberg, ele corta o próprio dedo. E ali, o que acontece quando a gente perde uma parte de um dedo, por exemplo? E aí, voltando para o exemplo do Paulo, ele consegue sim continuar trabalhando, mas ele tem um esforço maior para realizar as mesmas atividades que ele realizava antes. Porque a mão, por exemplo, ela é um conjunto harmônico. Quando te falta um dedo ali, você tem que se readaptar. E algumas coisas que você fazia antes com uma facilidade, você hoje tem uma dificuldade um pouco maior. E o exemplo do dedo, ele é emblemático, tá? Ele é do caso do Paulo, mas pode acontecer de diversas formas, com diversos tipos de acidente. Às vezes você perde um movimento do punho, ou você não consegue mais erguer o braço acima de determinado ângulo, enfim. Isso serve também para doenças do trabalho, que são equiparadas ao acidente do trabalho. Então, tem doenças como tendinite, bursite, esse tipo de coisa. Quando é derivada do trabalho, elas também entram nesse direito ao auxílio acidente. E, importante, por que o Paulo perdeu 3 anos de benefício? Por que ele só pediu esse benefício 3 anos depois? Porque ele não sabia que ele podia fazer esse requerimento no INSS. Ele não sabia desse direito. E é para isso que esse vídeo está aqui hoje, para te alertar. Sim, se você sofreu um acidente, ficou com uma limitação, você ainda consegue trabalhar, mas você ficou com uma limitação em relação a como você conseguia trabalhar antes desse acidente, sim, você pode ter direito a esse benefício. Esse benefício, ele se chama auxílio acidente. Ele já teve o nome de pecúlio, ele já teve vários nomes no passado e teve diversas alterações. Por exemplo, antes ele era vitalício, você recebia até morrer, aí depois ele começou a parar com a aposentadoria, mas quem recebia até uma data, enfim, e hoje? Como que tá hoje? Ele não é mais vitalício, você pode sim ser chamado pelos pente finos do INSS, então
Então, o INSS pode te chamar para fazer uma nova perícia e ele cessa com a aposentadoria. Então, quando você se aposenta, você deixa de receber o auxílio acidente. Esse benefício, ele é indenizatório, ele tem ali um caráter de indenização, de uma compensação por essa limitação que você tem por conta desse acidente que você sofreu. Então, ele pode sim ser recebido enquanto você está trabalhando, e ele pode acumular ali com o salário, e ele equivale, o valor dele vai ser de 50% do que seria o seu auxílio-doença naquele caso. Ele pode ser menor do que o salário mínimo. Sim, porque se o seu salário de benefício de auxílio-doença for um salário mínimo, o seu auxílio-acidente será de meio salário mínimo. E nesse caso é uma exceção à regra de que os benefícios não podem ter valor menor que o salário mínimo. Por que isso? Porque ele não substitui o seu salário de benefício, ele não substitui o seu emprego, a sua renda. Ele complementa, ele indeniza, ele compensa por uma perda ali que você teve em razão de um acidente sofrido. Então, ele pode sim ser menor do que o salário mínimo. Mas, por exemplo, no caso do Paulo, ele tinha um salário elevado. O salário de benefício dele seria um pouco mais de R$1.000. No caso do auxílio-acidente, tá? Já considerando 50%. Por isso que ele deixou de receber aí quase R$40.000 nesses 3 anos que passaram entre o acidente e a data que ele manifestou para o INSS a vontade ali, o direito de receber o benefício. E no caso do Paulo, ele pediu sim o benefício no INSS e foi negado, com a justificativa de que não teria um auxílio-doença antes daquele auxílio-acidente. Com a justificativa de que não teria ali um auxílio-doença antes desse pedido de auxílio-acidente. Mas, em ação judicial, o Paulo conseguiu provar que sim, ele teria direito, que o auxílio-acidente nem sempre vem depois de um auxílio-doença, conseguiu garantir os direitos ali. A partir da data que ele pediu o benefício no INSS, não a partir da data do acidente, mas já é alguma coisa. E agora, a partir de agora, o Paulo vai receber esse benefício e continuar trabalhando e vai manter esse benefício até a data da aposentadoria. Inclusive, quem recebe auxílio-acidente hoje, é importante manter documentação médica ali guardadinha sobre esse tema, porque vai que o INSS te chama para uma perícia, você precisa comparecer nesses casos de intimação, de convocação do INSS. Se você não vai, eles suspendem o benefício, e para você ir nessa perícia, você precisa ter a documentação médica que comprova o seu direito àquele benefício. Inclusive, em relação a isso, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica como um e-mail pode salvar a sua aposentadoria e que pode servir, inclusive, para esses documentos médicos de benefício por incapacidade. Então, fica a dica. Eu vou colocar aqui na descrição o link do vídeo que explica direitinho como que você pode organizar isso por e-mails, tá? Para você ter essa informação ali de fácil acesso, caso você precise. Então, o Paulo perdeu 3 anos de benefício, quase R$40.000, por não saber que tinha direito ao auxílio-acidente. Mas ele conseguiu garantir esse direito a partir do momento que ele teve a informação e dali para frente, até agora, ele vai receber esse benefício até ele se aposentar. É como encontrar ali um bilhete premiado no bolso da calça. Ou quando a gente vai lavar roupa e encontra aquela notinha de R$50 ali que a gente nem se deu conta que tinha perdido, né? É importante ter conhecimento. Conhecimento é poder, informação é poder. Quando você sabe que você tem direito a um benefício, você consegue se preparar e brigar por ele. E é essa a missão aqui do canal. Vamos juntos garantir que ninguém perca benefício por falta de informação. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo, não deixa de colocar aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida pode virar um próximo vídeo. Eu te vejo lá.